Alô pessoal, boa noite. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora. Hoje vamos fechar o mês de maio com um convidado especialíssimo, que é o Paulinho Mosca. Tivemos antes outros grandes aí, como a Alicia, como o João Senise, convidados de honra. Quero avisar que todo esse material fica armazenado no meu canal Daniela Aragão. Então vocês passem lá, visitem, tem muita gente bacana. São cerca de 3 anos de trabalho com entrevistas com músicos. Então tem a Laide Costa, tem Joyce, tem Aura Martins, tem Antônio Adolfo, Roberto Menescal, uma série de pessoas. Eu quero agradecer primeiramente ao meu parceiro, Li Ramalho, que faz toda a programação visual, todo esse azulzinho bonito que vocês veem aí, é dele. E o depoimento do Mu Carvalho, que está disponibilizado aqui no meu Instagram e que também já está no meu canal. E passem para ver os depoimentos anteriores, que são muito legais, porque além do trabalho da entrevista, tem pessoas que são afins ao trabalho do entrevistado que dão depoimentos. Então tem um acervo muito grande. Eu falo isso porque é um trabalho de garra, é um trabalho independente que, se a gente tiver o feedback de vocês, facilita mais. Obrigada ao Cid Sodré, meu amigo que está aí. O Paulinho deve estar chegando. Quando eu tenho texto sobre, texto, crônicas, principalmente que ficaram reunidas no meu livro de Conversa em Conversa, eu as leio. Mas quando eu não estou com os textos, eu dou uma passadinha na biografia do entrevistado. O Paulinho Mosca, ele começou a tocar violão aos 13 anos, com seu irmão mais velho, Oswaldo, que era músico amador. O Oswaldo tocava em festivais de escola e esse ambiente fascinou o Paulinho e o conduziu até o André Bujanra, grande André Bujanra, com quem o Paulinho aprendeu os primeiros acordes de blues e de rock. Eu não devo deixar de lembrar que eu sou de Juiz de Fora e que o Paulinho vai estar com a Zélia Duncan semana que vem aqui, fazendo show. Então é uma ótima oportunidade para falar do Par Ímpar, que é o trabalho deles em parceria. O Paulinho tem, desde o primeiro disco, que é Vontade, de 1993, Pensar é Fazer Música, Contrassenso, Mobile, Eu Faço da Minha Vida o que eu quiser. Adoro esse título, Eu Faço da Minha Vida o que eu quiser. Tudo novo de novo, mais novo de novo. Muito pouco para todos. Com Fito Paz e Mosca, Loucura Total. Tem gente que deve conhecer um trabalho que eu quero perguntar para o Paulinho, que é o Zumbido, que foi um trabalho que ele manteve no Canal Brasil, entrevistando muita gente, e que ele no final tirava fotografias super experimentais, distorcidas e tal, super legais. E o Paulinho, o pai do Paulinho era diretor das mais badaladas casas noturnas do Rio e fez com que ele passasse a infância assistindo shows. Chegou, beleza. Eu dei só uma palhinha, vou chamar ele, tá, gente? Entrando? Oi, Dani. Oi, que Deixa eu honra! ajeitar Nossa, aqui. estou ansiosa esperando. Deixa eu ajeitar direito. Pronto. Tá bem? Tá me ouvindo Esse bem? quarto é lindo. Parece de É o meu criança. escritório. É de filho seu. Ah, É o escritório de criança mesmo. Minhas coleções todas aqui, de bonecos, dos meus filhos. É que super colorido mesmo. barato. Eu, E, quando era bem garoto, e, tinha uma parede em epa, caiu casa. aqui?
Oi, dá uma saidinha aqui, Voltou, rápida. Voltou. voltou, Eu voltou. conversava muito sobre você com o Ah, Brache, ah, que é muito meu amigo, meu sogro e querido. aí, seu sogro, e ele falava muito, muito de você. Ele tá, nesse momento, hospedado na minha casa aqui no Rio. Saiu com a Fanny, minha sogra, para o shopping, mas ele está Ah, passando uns dias aqui no Rio, aqui em casa. E é maravilhoso, é sempre uma conversa maravilhosa, você sabe, né? eu sei, nossa. É. Paulinho, eu começo com uma pergunta, já tendo até esse ambiente lúdico aí, que é como é que começou a música na sua vida, a descoberta do som, vai puxando a mente lá atrás, para a gente passear um bocadinho. Ela começa. Eu sou caçula de uma família grande, né? Tenho três irmãos mais velhos. Eu sou, como dizia minha mãe, a rapa do tacho, né? Porque já tinha encerrado lá os trabalhos de filhos e eu vim assim como uma surpresa praticamente. E quando eu nasci tinha já um mundo, né? A primeira Aham, criança mais perto tinha 5 anos, então que era minha irmã. Depois outros mais dois mais velhos. Então tudo eu podia ver assim acontecer antes, né? aham, E a parte da música também seguia essa mesma quantidade de gente, né? Cada uma com gosto. Meu pai ouvindo clássico, minha mãe ouvindo Roberto Carlos e Tom Jobim, e Vinícius de Moraes. ah, que delícia. E meus irmãos, cada um com gosto, né? Um mais MPB, o outro mais rock. Minha irmã também Aham, adorava aqueles homens loiros de cabelo comprido, tipo Peter Frampton, o Robert Plant, né? Fábio Júnior, ela também adorava. Então, e também na cozinha ali, na área de serviço, né? Tinha a rádio AM, né? Então eu escutava um pouco de tudo, assim, do clássico à rádio AM, né? Passando pela MPB de Caetano, Gil, Chico, Milton, esses discos tinham lá em casa por causa dos meus irmãos. Então, acho que, não sei, a rádio me ajudou muito a querer encarar isso também como uma aham, comunicação. Eu me lembro de assistir uns programas quer dizer, de escutar rádio, né? E achar os locutores aham, assim, animados. Eu gostava da palhaçada que eles faziam, enfim. Isso me atraía também para esse mundo da canção, né? Fui começando a entender que tinham coisas nas canções que não me ensinavam na escola, uhum, letras das músicas, né? Além do caminho harmônico e melódico que a gente fica assim apegado, né? Algumas canções aham, têm algumas melodias, algumas têm letras também que nos dizem coisas, né? Então eu me lembro de me apaixonar por esse formato logo, sabe? Com 13 anos, aham. assim, eu já queria tocar violão para compor canções. E era essa Puxa mistura vida! também. A primeira E- cançãozinha mesmo foi com 13 anos, né, num acampamento em Campos do Jordão. Então, já tocando um pouquinho de violão que meu irmão mais velho tinha ensinado. E foi assim, ouvindo Aham, essa variedade e tocando, né? A rádio na época tocava só esses clássicos, né? Caetano, Gil, Milton, Chico Buarque, Elis Regina, Simone, Belchior, Fagner. A rádio era uma aula de brasilidade, de ritmos, né? De sotaques, aham, de jeito de olhar a vida, né? Sei lá, as letras do Benjor, do Djavan, que eram mais abstratas, né? Que não contavam uma aham, história, sabe? Isso tudo, a música foi me dando foi me espetando para ficar curioso em relação a essa diversidade que ela parecia estar aham, me demonstrando de como era o mundo e a natureza. Eu acho que falando hoje, né, com as palavras de hoje sobre o que eu sentia, acho que a canção de rádio me ajudou a querer ser um daqueles ali, entendeu? Eu queria fazer canção para tocar na rádio. Esse era o meu primeiro sentimento. Por isso que eu acho que eu corri para a coisa da rima, do refrão. Minhas canções são bem formatadinhas, assim, elas repetem o ar, né? Sou super formal em relação a isso. Não consigo aham. fazer muita música instrumental. Já tive uma fase assim de produção de música instrumental bem ali com A 16, palavra, 17. então, vem na frente para você, o verso Eu, vem Eu por acho que último. veio junto, é isso que eu estou explicando. Acho que a canção, ela chega, sabe, me arrebatando como formato, né? Não é Aham, nem a música e nem a letra, são os dois ao mesmo tempo, sabe? uhum, Com esses mestres todos que eu falei, né? As letras eram, e são ainda, né? Acabou aham, criando
uma pressão muito grande na minha geração, porque a gente vem depois deles e eles escrevem muito bem demais, sabe? E as Demais. músicas são maravilhosas, todos esses que eu falei, né? É um banho, sabe? Fica difícil você inventar alguma coisa nova diante dessa perplexidade que eles nos causam, né? E eu E vi você dando uma lida assim na internet e tal, que seu pai teve uma casa de shows e que você ali viu muita coisa também. Você teve esse contato mais próximo, além do rádio, né? foi. Mas do show, do espetáculo, né? Da performance. Muito cedo meu pai me levou, ele trabalhou no Pão de Açúcar, na verdade, no Morro da Aham. Urca, onde a Dancing Days saiu do Shopping da Gávea para ir para lá, no início dos anos Uhum. 80. Eu não entrava na boate Dancing Days. Eu me lembro da inauguração, de ficar chateado que eu não podia ir, porque era uma boate. Mas assim que a boate se transformou em Concha Verde, que eles chamavam, aí sim eu comecei a. Meu pai começou a me levar para ver os shows. E eu me lembro de ver Ney Matogrosso num show incrível, em que ele tinha um espelho, ele trocava de roupa, de costas para a Caraca. gente, mostrando assim a parte superior da bunda, sabe? E no espelho Aham. você podia ver assim sombras da nudez dele. E aquilo me chocou, né? Imagina um garoto de, sei Aham. lá, 14 anos, 15. Porque meu pai começou a me levar para esses shows e eu me lembro que em alguns momentos ele falava: "Oh, agora você tem que ir para uma sala porque apareceu alguém do juizado de menores aí." Então eu tinha que correr, às vezes, para debaixo da mesa de som, de onde eu via os shows assim, através dos botões das mesas. Então tinha essa Uhum. coisa muito visual, muito cinematográfica também, né? Que me seduziu. E meu pai me levava também no camarim. Eu me lembro de ver o Gilberto Gil através de uma fresta de uma porta, né? E ver Aham. aquela estrela assim no cabelo dele, sabe? Ai, que Acho que é no barato. disco, é no disco Realce, eu acho que ele pintou uma estrela e uma lua. E eu me lembro de vê-lo assim na festa do camarim. É super cinematográfico, sabe? Essa criança, esse adolescente que está começando a se interessar por música, ter essa oportunidade de ver como é que se fazia música, entende? Aham. De ver os músicos, de eu entrar assim, meu pai me levava para o palco, então eu via sempre os instrumentos, de ver a bateria, ver essas coisas me atraíram muito assim para querer fazer aquilo. Os Foi muito importante. bastidores, né? Então meu Agora, pai, ele era diretor administrativo, comercial da empresa que trabalha até hoje no Pão de Açúcar. Ele ficou lá alguns aham. bons anos, então eu tive o privilégio, né, dessas coisas, não só de subir o morro, assim, bem desde pequeno, tenho fotos lá em cima com a minha mãe, assim, com 10 anos de idade, e ver esses shows todos maravilhosos. Eu vi Caetano Veloso lá, eu vi Paralamas lá, Nossa, que eu novinho. vi um show da Zezé Mota, muito bonito, que me marcou muito também. Que mais? A Vicky de Abelha lá depois, que aí eu fui crescendo também, e aí a geração 80, né, É, começou a tocar, e eu ia nos shows todos, de todo mundo. Era muito bom. De Heróis da Resistência, acabei de lembrar. Se eu ficar lembrando aqui, vai vir uma lista gigante de shows. muita coisa. Mas aí você vai para o teatro, vai estudar na Cal e Laranjeiras, né? É, E como que então essa performance, essa coisa cênica veio também dessas influências, creio, né? claro. Mas você queria ser ator? Eu acho que eu queria fazer um caminho, né? Eu já tocava meu violão, então eu queria entender, assim, o que era esse personagem que Uhum, interpreta essas canções, sabe? Acho que foi isso que me atraiu para o teatro. Não sei, eu já gostava muito de teatro, mas a minha irmã me falou de um curso na Cal e me levou lá. Nós dois nos registramos, mas ela não foi. No dia seguinte, ela já desistiu e eu fui. Então, assim, foi também é, graças a essa ajuda dela, né? Porque a Cal foi importantíssima. Eu me formei na Cal como ator e lá conheci os dois integrantes do Inimigos do Rei, que foi a banda que eu me apresentei, pode assim, né? chegar lá. Eu não conheci você no Inimigos do Rei. É, maravilhoso, né? Um privilégio, mais uma vez eu digo, porque eu tinha 21 anos quando o Inimigos começou a tocar, a gente começou, quer dizer, quando a gente lançou o disco. Tinha 19 quando a gente começou a tocar e ensaiar. Mas foi maravilhoso, porque era uma banda de humor, né, teatral, eram três atores de teatro.
fazendo um show cômico. Então, foi assim que eu entrei na indústria, digamos assim, no mercado, e pude também conhecer como funcionavam as rádios, as televisões, né, a mídia, a imprensa na época, entender o mecanismo todo para poder, sei lá, 4 anos depois do Inimigos do Rei, eu também senti assim uma coisa que eu não queria me dedicar a uma banda de humor a vida inteira, que eu tinha outras coisas na cabeça, né? E essas outras É coisas foram as limitador, né? minhas letras, as coisas que eu tinha que andava escrevendo já, entendeu? Desde muito cedo tinha meu caderno de poemas, assim, que eu escrevia coisas. Então, estou lendo aqui os comentários Tá maravilhosos aí. correndo. Tem uma Tem prima ótimos maravilhosa minha comentários. aí, a Lorena, e acabaram de mandar um beijo de Buenos Aires. Eu estive lá essa semana, pô, foi maravilhoso o show. Obrigado a vocês aí. Foi maravilhoso, Argentina incrível. Mas aí você sai você sai do Amigos do Rei e vai fazer uma carreira solo, É, né? Até porque o humor ele ficou como meio que um aprisionamento, talvez, né, para você. Queria porque, fazer mais coisas, né? claro, a gravadora no segundo disco realmente pediu pra gente fazer um disco engraçado, né? E eu já estava Aham. querendo dar outro caminho, assim, eu já tinha composto umas canções para o Inimigos que já não eram engraçadas e aí eu entendi que era eu que devia sair mesmo, né? Para poder fazer o meu trabalho. Eu tinha Uhum. uma intuição de que eu poderia ser um daqueles caras que eu escutava na rádio, entendeu? Um compositor de Ah, com certeza. canções que é capaz de ter uma banda, mas ao mesmo tempo também pode se apresentar com voz e violão para mostrar a canção simples. Isso tudo me Aham. seduziu sempre. A canção ainda é a rainha da minha vida em todos os projetos que eu faço. Mesmo me metendo em muitas Aham. coisas, né? Em televisão, fotografia, às vezes eu atuo, né? Mas a Sim. música está sempre presente, a canção, na verdade, mais do que a música com a letra, né? Assim que eu também me espalhei pela América Latina, por exemplo, com Drexler, com Kevin Johansen, com É, Alessandra Testemunho. quando ia chegar, né? Essa velha sua cosmopolita que te fez, né, fazer esse projeto e rodar aí, né? Como é que se deu essa história, assim? Né, isso é até posterior a um outro tópico que eu quero falar, que é do zumbido, que eu tenho, assim, loucura por aquele Legal. programa seu. Podemos ir na ordem, então. Eu comecei minha carreira solo, aí rapidamente, assim, sei lá, uns 5 anos depois, eu fui apresentado ao Paulo Mendonça para para criar um programa de televisão, porque eu já vinha fotografando minha série do banheiro, uma série de reflexos no espelho. Então, meu empresário me apresentou ao Paulo Mendonça, que era diretor do Canal Brasil, e ele me encomendou, assim, me pediu um programa de televisão, né? Eu tinha conhecido o Jorge Drexler, ele tinha me apresentado a um gênio chamado Pablo Casacoberta, um uruguaio que filma, fotografa, pinta, escreve, é um gênio. E eu chamei ele para esse uruguaio para criar o Zumbido comigo. Fizemos essa série por 11 anos. E Maravilhoso. a ideia era encontrar compositores e ter é, uma conversa Você sobre colocou a, todo mundo descalço, foi difícil? Foi Depois, no difícil. final, alguns não queriam, eu fui liberando também, não insistia muito, não. Eu falava sempre, o meu convite era, olha, eu vou ficar descalço, se você quiser tirar. E todos meio que tiravam. E alguns falavam, eu prefiro ficar de sapato, eu dizia, claro, sem pressão nenhuma. O Zumbido era um antiprograma, eu chamo, né? Porque, primeiro que o apresentador não fala na edição, né? Eu não falo uma frase o programa inteiro. Eu converso, mas depois eu corto todas as minhas perguntas e deixo o entrevistado falar sozinho. É quase que uma Aham, homenagem ao convidado, né? Um especial aham. dele, entendeu? Em que ele fala coisas que eu vou perguntando, claro, eu vou encaminhando, né? Muito mais poético do que jornalístico, era a minha intenção, assim, ter uma conversa que não passasse por números, por prêmios, por vitórias, né? Meu tema no Zumbido é a criação. Como é que ela acontece? Como é que ela se manifesta em você? Já reparou se tem alguma coisa técnica de noite, de dia, com gente, sem gente, Uhum. sozinho, triste, feliz, né? Como é que cada um sente essa coisa abstrata que é a criação, né? Você
inventar um negócio que não existe. Claro, a gente está inventando, juntando coisas, né? Aham. Compor significa organizar as coisas de acordo com o seu critério. Então, ninguém inventa música, né? A gente escuta muito e aí passa por um filtro nosso que você vai desenvolvendo para ter alguma assinatura ao longo do tempo. Eu sempre quis isso, por isso que acho que eu saio de Inimigos para fazer minha carreira solo em busca de mim mesmo, né? Em busca de descobrir quem é essa composição de vida que vai se realizar através dessas canções e da relação com as pessoas, com a sua canção e da resposta delas. É uma opção por um caminho que me pareceu assim o melhor de todos, sabe? Mais do que a religião, mais do que o trabalho técnico, assim, alguma coisa, eu intuí que eu seria criança para sempre se eu fosse artista, entendeu? No fundo, é um Ai, que pouco. coisa linda, O meu artista Deus. tem uma coisa Peter Pan mesmo, porque Tem, tem, tem tem. sim. A gente continua se divertindo muito com a nossa criação, mesmo quando ela é assim triste. Mesmo uma canção triste me dá prazer quando eu termino, entendeu? Então, essa relação que você vai estabelecendo com a alegria do fazer é que vai virando um alimento para a sua Uhum. juventude, sabe? Nesse sentido, Pois Peter Pan mesmo. Eu continuo assim, eu me sinto bem, bem infantil dentro da minha relação com as coisas. Infantil no sentido do infantil que eu fui, sabe? Da criança sim, que eu fui. do puro, do aberto, do ávido, né? Claro, Para descobrir, para construir, né? O que é o claro, sonho dos grandes pintores. Picasso sempre quis pintar como uma criança, né? certamente. Então, Certamente. Na criança tem tudo. Eu fico sempre querendo manter aquele garoto que fazia coleção de tudo, sabe? aham, Porque era um garoto interessado em diversidade, em sutilezas, em diferenças sutis entre uhum. coisas semelhantes. Então, eu tento pensar nisso o tempo todo como um guia para a minha relação com o mundo adulto. Continuar sendo essa criança curiosa, né? Essa criança que não quer ser o melhor em nada, mas quer saber um pouquinho de tudo, sabe? E quanto mais diferente for, melhor, porque essas coisas vão me melhorando, sabe? Quando eu treino bastante a fotografia, eu acabo escrevendo melhor. Eu adorava aquela distorção do zumbido É, que você fazia. No final vinha a fotografia, né? E às vezes o convidado meio tímido assim, e você lá, pá, é, pá, pá, pá. Né? o tijolo de vidro foi um objeto encontrado assim numa parede, né? O olhar capturou a realidade ali distorcida e quando criei o Zumbido com o Pablo, esse uruguaio, eu já tinha feito essa série do Tudo Novo de Novo, com as fotografias do meu próprio rosto nos reflexos dos objetos espelhados dos banheiros dos hotéis em que eu me hospedava. Essa série, que foi de 4.000 fotos, assim, mais de 100 hotéis, de Tóquio a Mossoró, Nossa. é, com ela eu fiz um disco, que é o Tudo Novo de Novo, com essa série. Então, no Zumbido, eu queria encontrar uma outra superfície Aham, de olhar, né? Um olhar novo para uhum, mim. E o tijolo de vidro, especificamente um modelo que distorce bem mesmo a imagem, mas você consegue observar o que está acontecendo do outro lado, aham, me interessou. Eu estava numa pousada, tomando um banho, e olhei para o lado e olhei para esse tijolo, que era uma decoração, e vi nele a possibilidade de fotografar através dele para distorcer as imagens. aham, Essa ideia eu levei para o Zumbido e eu passei a fazer também, desde o primeiro episódio, retratos dos músicos tocando através desse tijolo. Como ele deixa a imagem distorcida, assim, eu me lembro, aham, parece para mim que é um sonho, entendeu? É como se eu estivesse aham, fotografando a força daquela pessoa executando aquela música naquele momento, assim, como se o tijolo de vidro me levasse para um surrealismo daquele momento. E eu conseguisse aham, imprimir ali aham, uma espécie de um expressionismo, né, do que eu estivesse sentindo ali, sabe, da explosão. Então, era uhum. interessante, porque eu distorcia, às vezes, o rosto, às vezes a mão na guitarra, às vezes era uma distorção Não, inteira, assim, que você identificava é,
né, eu tentava deixar um traço da pessoa ali, um olho que identificasse o Alceu Valença ou a boca da Ângela Rorô, entendeu? Eu criava uns bichos, né? É sempre uma viagem, como eu falei, de criança, né? Que está brincando com os Aham. bichinhos, com os bonequinhos, com os carrinhos. E as minhas relações são todas assim. Os meus amigos sabem que eu sou brincalhão. O inimigo do rei, ele ainda está dentro de mim, né? Essa criança que, e esse adolescente, esse jovem que começa cantando canções de humor, né? Eu sou uma pessoa muito bem-humorada, mas meu trabalho acabou se expressando de uma maneira mais ampla, eu acho, né? Porque eu posso ter humor, mas também eu posso ter amor. Né? E aí me Claro. dediquei às canções, a investigar o amor profundamente, essa, essa origem. Eu acho que a gente veio do amor, entendeu? A gente veio do Uhum. amor. Não só do amor dos nossos pais, mas eu acho que o ser humano, a vida veio do amor. Amor entre sais minerais dentro de água, recebendo sol, sabe? Antes de ter vida, assim, tinha amor, tinha essa energia, eu chamo de Simpatia amor. mesmo. Então, compor canções é sempre compor canções de amor, mesmo que a palavra amor não esteja ali, sabe? Para Aham. mim é sempre uma relação que eu tenho com essa força eterna do amor que atravessa gerações, assim, e vai causando relações entre as pessoas, sabe? Que às vezes é uma amizade, às vezes é um casal, às vezes é uma família, às vezes são os amigos. Quer dizer, esse sentimento, assim, que acho que é por ele que a gente luta, sabe? É por ele que a gente Uhum. cria, para poder que ele exista sempre, assim. A gente pode dar nome de beleza, né? A gente tem que Uhum. produzir a beleza. Ela não, ela está na natureza, mas a gente tem que enxergar, né? Dentro da gente tem que ter a Isso aí beleza. me lembra os versos do Par Ímpar, em que tem uma hora que você fala da beleza. É, Eu falei, que coisa linda, essa busca da beleza, é. né? Essa busca insaciável do artista pelo belo, né? É, é importante a gente esclarecer, né? O belo e a beleza não se trata de ser bonito ou feio, né? Não. O feio pode estar dentro do belo, né? É Uhum. aí que o belo vai alcançando uma outra coisa, que não é mais o bom gosto, né? Ou os bons modos, né? O belo, a Uhum. beleza, né? A própria natureza é a força da beleza e o homem e o ser humano se relacionando com ela, né? Ele aprendendo com essa força que é beleza pura, né? Que ele passe a também produzir a beleza dentro da sociedade dele, né? Acho que esse é que é o ensinamento da natureza e é como eu entendo a beleza. Produzir beleza, porque o mundo já é cheio de tragédia, coisa ruim. É, Se a gente não produz a beleza vai sendo apagada. É importante produzir cada vez mais. com certeza. Tem um disco seu que eu gosto muito, até a partir do título dele, que é O Falso da Minha Vida, o que eu quiser. Eu acho fantástico isso. Assim, É eu um disco falo, como é melancólico. que, como é que é jogo de aparência e essência, de uma série de coisas. O que que motivou esse título para você? Não, esse é um disco super melancólico e deprê, né? Porque eu tinha tido o meu primeiro filho e me separei da minha primeira esposa, né? Uhum. E então é um disco triste mesmo, um disco que eu saio de casa para morar sozinho e é um disco todo composto aí nesse primeiro momento de sofrimento, de uma ruptura, de uma ideia de família, enfim. E a ideia de que era um disco falso, eu sempre soube, porque sempre fui tão alegre, né? Sempre fui tão ativo, Ah, que eu sabia que aquela tristeza não ia ficar. Eu sabia que era a minha uhum, experiência com aquela tristeza daquele momento, né? E que depois tudo ia passar e o tempo ia me ensinar as uhum, coisas da vida, a beleza da vida, né? O tempo também é um grande uhum. professor de beleza. E, e o disco nasce daí, de um sofrimento. Acho que um disco bem triste. Eu acabei nunca mais tocando nenhuma música dele. É porque ele é lírico, eu, não sei, eu É, gosto dessas coisas. Por isso que eu claro, gostei, ele é poético. ele é profundo. Eu realmente Ele é fiquei assim quase que profundo, ele é traumatizado com poético. ele. Eu nunca mais toquei nenhuma canção dele. Acabou a turnê dele, eu fechei. É como se fosse um disco falso mesmo, né? Um momento assim que você destaca e talvez eu tenha feito isso até para que ele não me engolisse, né? Declarado Foi ele meio falso. catártico.
talvez, né? declará-lo falso, né? Aham, Já é uma maneira de escrever seu próprio caminho, né? Dizer uhum, desde o início que aquilo não é de verdade, que você vai conseguir voltar para o que você era, né? uhum. Eu já achei assim muito interessante, porque a gente faz com a nossa vida realmente, a gente é muito responsável pela nossa vida, né? Então eu procuro me mandar mensagens. Sabe? Com as canções eu vou me mandando mensagens para o futuro, assim, para eu tentar melhorar. Verdade é essa. E vamos falar aí desse show que você está vindo aqui em Juiz de Fora, minha cidade, que é para fazer o Par Ímpar com a Zélia, né? Que é um show que só tem uma música solta ainda no streaming para a gente ouvir, Tem né? Eu só consegui achar duas. uma. Tem Tem duas, tem duas? duas. Ah, Tem uma que se chama Um Par Ímpar, mesmo nome do show. E a outra essa eu ouvi. Tão bonita. é a Verdade na Fonte, que até começou a Ela tocar tem na uma rádio. caravana assim, de convite para você participar desse ágape, dessa festa. Assim. Aham. Olha, eu estou muito feliz com a turnê com a Zélia. Realmente a gente faz poucos shows porque a gente quer que saia do jeito que a gente bolou, com o cenário da gente, com os, os, o figurino que a gente criou para o show. O show ele tem um visual muito interessante. Então, uma equipe grande, né? Então a gente não combinou de fazer 40 shows e parar, não, sabe? É um show para ficar e para a gente fazer devagar e ir curtindo. Já fizemos uns 20. E agora a gente vai chegar nesse teatro maravilhoso, que é o Teatro Central de Juiz de Fora, dia 17 de junho. Eu E é estarei isso, lá. né? Poxa, estar no palco com a Zélia é um prazer, porque ela é uma amiga e parceira já de mais de 30 anos que a gente se conhece. E é realmente uma Nossa. amiga e um privilégio, uma artista incrível, canta muito bem, né? Muito afinada, tem uma noção musical assim. É um aprendizado estar ali com ela também. Muito maravilhosa. Uma Como grande é que amiga, né? surgiu essa ideia de fazer esse show juntos, assim? A gente sempre compunha juntos, né? Desde o início que a gente se conheceu, ela já começou a me mandar essas letras maravilhosas dela. E eu sempre tentei escrever, compor as canções, fazer as músicas, né, do que ela me mandava. E geralmente é muito bom, muito fácil, eu digo, né? Algumas eu não consigo, Uhum. mas a maioria eu consigo, porque eu admiro muito o jeito que ela escreve. Eu acho que nós dois temos uma paixão pela palavra, um cuidado, né? Um Aham. amor pela palavra. Então, eu sinto quando chega alguma coisa dela, eu vejo que não tem nada jogada fora, assim. Tem sempre uma coisa interessante, tem um Aham. ritmo já. E às vezes eu chego já a ler cantando. Vou me apoiando nas sílabas tônicas das palavras e vou criando já uma melodia antes de pegar o violão. É assim que eu faço as canções com ela. Assim que, na verdade, eu faço música em cima de letra, né? Uhum. Mas conforme a gente foi compondo 3, 5, 7, 10, né, chegou um momento que a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa junto mesmo, um dia, né? Um disco, um Aham. show. E a gente sempre falava, e o nosso show, e o nosso disco? Poxa, já tem 10, né? Já tem 12. Aí teve um dia que eu compus uma canção com esse nome, Um Par Ímpar. E aí Olha, mandei para ela. Eu gosto muito de jogo de palavra, né? é. E aí, quando apareceu esse um par ímpar, né? Um par ímpar, e o sentido, né, dessa expressão, que se for um número, ela é um paradoxo, né? Um par ímpar não existe. Mas se for uma dupla, né, especial, uma dupla singular, uma dupla nova, né? Aí um par ímpar já ganha outro sentido. Achei poético assim a capacidade É dessas poético. palavras, né? E Um par graficamente também, né? e é ímpar esse par, é singular, É. né? Eu E é gostei muito. graficamente é interessante também, porque só muda o U pelo I, né? Um É. par ímpar. Então, tudo me seduziu. E eu mandei para ela, falei: "Olha aqui, irmã, tem uma canção aqui que eu fiz que quando a gente fizer o nosso disco, o nosso show juntos, a gente vai poder chamar o show de Um Par Ímpar." E aí, 5 minutos depois, ela já me respondeu. Ela escreveu mais 8 frases em cima da música
música que eu tinha feito. E aí, imediatamente, ela se tornou parceira, 8 frases maravilhosas. E a partir daquele momento, eu falei, poxa, vamos fazer essa turnê, então, vamos fazer um show juntos, cantando as nossas coisas. E aí começamos a ensaiar uns 3 meses antes de começar a pandemia. Quando já estava semi-pronto, aí a gente foi isolados, né? Fomos isolados. E só depois que a pandemia deu uma tranquilidade, assim, em maio do ano passado, a gente pôde estrear com um sentimento de vitória, né? De presente mesmo, né? Por ter se cuidado, por ter trabalhado em casa, enfim, por ter respeitado a vida dos outros, né? E aí você poder encontrar de novo o público é muito lindo, porque Eu vi na televisão um takezinho assim, e o figurino é muito bacana. é Eu gostei demais do figurino, é assim, de porque você. o nosso cenário são 2 desenhos que eu e Zélia nós tatuamos no mesmo dia. Que ela foi a minha convidada na outra série, no Tu Casa És Mi Casa, a série latina que eu fiz pelos 12 países. Ah, Que eu fiz essa fala tatuagem pra aqui. Ó. mim. Ah, Esse vocês bracelete têm a esse é da mesma segunda tatuagem? série. Ah, Esse é a série que se chama Tu Casa És Mi Casa, que é aí uma tatuagem em cada país da América Latina e todas são nossa. inspiradas em ideias científicas, de cientistas que eu Aham, encontrava lá. E Zélia era a minha convidada, parceira, para fazer a música do episódio do Rio de Janeiro, entendeu? E aí, ah, quando eu falei para ela que eu ia fazer uma tatuagem desenhada pelo artista plástico convidado para a série, cada um desenhava também um ícone, né? aham, Sobre a ideia do cientista, era essa série. E eu estava tatuando todas. E aí ela falou, eu também vou tatuar nossa, uma. Então ela escolheu do barato. mesmo artista, que se chama Antônio Bockel, ela tatuou um desenho dele no mesmo dia, na mesma oficina, né, que eu fiz, mesmo, Aham, chama, na tatuadora que eu fui. E tudo filmado. Eu achei aquele momento interessante, porque nós dois tatuando no mesmo momento uma tatuagem que aham, significava a mesma coisa, que era a ideia do mesma cientista coisa. sobre mente, sabe? Sobre Curiosa. inconsciente. E achei que esses desenhos nos explicavam um pouco. O meu Aham. desenho do cenário é esse daqui, ó, Ah, que ah, são ah, justamente tá. duas cabeças, né, que se encontram no mesmo olhar, Aham. que é o consciente e o inconsciente, no caso. Mas para mim agora já sou eu e Zélia, olhando pelo olhar do Parímpar, entendeu? Já virou um olho mágico do Parímpar, para mim esse olho aqui no Aham. centro. E ela tem uma outra tatuagem, que é um rosto assim, que sai um balãozinho de história em quadrinho com um coração. Ou seja, nosso Ah, assunto é o amor, né? nosso É o assunto é o amor. amor. Nosso assunto é o amor. Então, esses desenhos viraram cenários e também foram para os nossos figurinos. A gente usa umas roupas meio de, de enfermeiro, assim, ou de farmacêutico, umas camisolas brancas do João Pimenta. Ele decalcou esses desenhos, né? Eu uso o meu, ela usa o dela. Então, Aham. são 2 personagens, assim, né? Uns cientistas loucos que se encontram para cantar essas canções, essas parcerias Você, eu nossas. acho que pareceu, você usa uma sandália. Eu acho que você usa uma sandália, Não, não, não? eu uso um coturno Um pesado que vem coturno até o joelho. grandão. Não, é isso mesmo, é o coturno. A Desculpa. Zélia já trocou o sapato várias vezes, mas eu sempre faço de coturnão. Meu personagem é esse aí, um cientista louco de coturnão. E vocês já rodaram muito com esse show? Já foram para muitos lugares? Olha, a gente já fez, ó, já fizemos BH, né? Belo Horizonte, já fizemos São Aham. Paulo, 4 noites, fizemos Circo Voador no Rio. É, Começamos pelo interior de São Paulo, foram 4 cidades do interior. Uhum. Vamos a Juiz de Fora agora. A gente deve ter feito Agora. uns 15 a 20. Ai, tá Vamos legal. devagarzinho. Campos do Jordão, já fizemos tem um teatro lindo, maravilhoso. Todos os teatros que a gente está fazendo são maravilhosos. Esse cuidado da produção é que tem sido fundamental para a gente. A gente chega sempre o mesmo show, com a mesma condição, com o mesmo som.
Vamos sim, vamos a Recife. Estou vendo aqui, Porto Alegre. A Teatro gente quer você ir, né? conhece? O Teatro de Juiz de Fora? É um teatro lindo. A gente vai fazer no Central. Esse central. É lindo, É eu conheço lindo. sim. Eu fiz o Mobile lá, fiz o Violós lá, já fiz alguns Ah, shows lá. É, mas a gente não escolhe, né, onde vai tocar. As pessoas perguntam, é. É. pô, vem para cá, vem para Recife. Por que que você nunca vem para Recife? Salvador? Uhum. Não, não é a gente que escolhe, né? São muitas. As produções têm que estar muito alinhadas, sabe? Muita gente que tem que Uhum. decidir, tem que acertar para dar certo e para poder oferecer realmente um show com a qualidade que a gente quer. Mas a gente vai ficar um tempão em turnê e a vontade é fazer realmente todos os lugares. E só voltar para trás, não vou tomar muito seu tempo, que eu queria saber só um pouco, justamente desse percurso latino-americano, até que motivou tua tatuagem Uhum. da Zélia, porque é muito rico isso, né? Você ainda promoveu dois festivais, É, então. como diz aqui, ó, tá escrito aqui, ó, soy latino. Somos todos latinos, né? Então, acho que o mesmo Uhum, abraço que a gente tem no Brasil, que a gente sabe abraçar tantas diferenças, eu entendi que esse abraço devia ser maior, de que uhum, essa coisa de fronteira é uma linha, né, que para a natureza não importa nada, né? É uma linha que o homem desenhou assim para construir suas nações e dizer daqui para cá sou eu, daqui para lá é você. Isso para a natureza não importa nada, entende? Então, quando você consegue ampliar a sua visão de cidadão, de ser humano, de origem, né? Origem biológica e genética e de povos, né? Origem cultural. A América Latina é super parecida com o Brasil, né? Em muitos aspectos, né? uhum. Historicamente, e o que ela se tornou. Então, você se descobrir latino, né? É você ampliar ainda mais a ideia, né, de um povo, sabe? De pensar e querer entender o que aconteceu com esse povo dessa região, desse território, né? Ou seja, em resumo, né, tinham povos primários em todos esses lugares, maias, incas, astecas, e aqui no Brasil toda a comunidade indígena brasileira, os tupi-guaranis, né? Enfim, centenas de especificações indígenas no Brasil. Então, pô, você ter essa mesma história de piratas portugueses, ingleses, franceses, holandeses e portugueses entrando, né, nesses lugares, né, escravizando negros, trazendo para cá e aniquilando de alguma maneira a cultura e o povo primário de indígena que estavam aí. Isso constrói uma América Latina toda com essa herança, sabe? Por todos os lugares que eu entrei, que eu fui, as pessoas começaram a me contar a história assim, de como era o país aos olhos deles, né? O cientista e o artista, os artistas convidados. E eu sempre achava que eles estavam falando do Brasil, sabe? Porque a história é a mesma e o resultado também. O resultado é essa democracia frágil, né, na mão de interesses mercadológicos, industriais, ou seja, financeiros, né? Isso está presente nos governos todos, sabe? Os direitos humanos não estão garantidos, enfim, tudo que lá atrás os europeus fizeram com essa terra, a gente ainda meio que vive isso, né? Então, constatar esse problema é você entender assim, uma coisa que vai além do Brasil, sabe? Você entender que é um problema de construção de uma região que sofreu, quer dizer, que foi invadida dessa maneira, né? Então, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem, né, de produção de beleza dessa mesma terra? Todos os lugares que eu fui, tem muita festa, com muito tambor, muitas Ah, cores, com muita celebração sim. na rua, sabe? Então, você começa a entender que é um povo só, né? Uhum. Porque é isso aí, tá todo mundo vibrando e produzindo alegria, porque a história sempre foi muito difícil e continua, né? Por isso que eu digo, né? A insistência da produção da beleza e da alegria. Insistência. Paulinho, e quais são os novos
projetos? É esse o Parimpa? Tem mais coisa? Como é A que gente tá? O filmou pessoal e gravou. A está gente... todo mundo acompanhando, perguntando. Tá bom. A gente filmou e gravou o show Parimpa nas 4 noites em São Paulo. A gente fez o Sesc Pinheiros, então 4 noites seguidas com o mesmo equipamento. Pode ter ideia, né? Assim, de que algum dos shows saia bom, né? Bom que eu digo para gravar. Na verdade, a gente gravou todos e escolheu 4 músicas de um dia, 3 músicas de outro, 2 músicas, sabe? Escolheu as melhores Uhum. versões para poder o disco ficar perfeito. Então a gente está agora na fase de edição, que não é mais DVD, né? A gente já não É, se fabrica mais DVD, mas conceitualmente sim, né? Um audiovisual a gente pode chamar hoje, é. né? É um audiovisual para as plataformas ou de streaming ou no YouTube, não sei. A gente ainda vai ver com quem a gente vai lançar. Mas sim, é um audiovisual com a com as músicas todas do show, né? E acho que a gente lança um disco antes ainda, com metade do repertório, mas depois tem um show todo disponível, então a gente está editando também as imagens. Tem aí umas etapas. Uhum. Já passamos da metade, mas daqui a pouco tem. Em agosto, Nossa, eu vou comemorar 30 anos de carreira no Circo Voador, com minha uau. banda, na turnê Beleza e Medo. No dia do meu aniversário, vou fazer lá na noite de 26 para 27 de agosto, vou fazer um show como fiz no ano Ah, passado, porque foi maravilhoso. E eu vou filmar esse show também para fazer um audiovisual para me despedir dessa turnê. E aí, é depois dessa estranho, né? Não tem despedida. nem DVD, a gente fica assim, aonde que nós vamos colocar isso, né? É, Assim, é, são outras tecnologias, né? são. São outras tecnologias. Não, mas está cada vez mais acessível, né? Agora você não precisa É, comprar o disco, nem o vídeo, nem o equipamento do vídeo. Ou seja, é, dentro do computador, você e na sua televisão, linkada com o seu celular, enfim, você pode é. assistir, escutar, ver. Isso é maravilhoso. A gente fica assustado com tecnologia, mas tecnologia é É. importantíssima. Vamos criar novas coisas com essas novas tecnologias. Querida, eu só quero te agradecer Ah, imensamente. E a última pergunta eu faço para todo mundo, que é simples, pode ser um verso teu, um verso de um poeta, um pedaço de música, que você quiser responder. O que é a música para sua vida? a música, puxa vida. Olha, eu perguntei o que era a música para 276 compositores brasileiros. E escutei de cada um uma resposta diferente, né? Ouvi dizer que música é sentimento, matemática. Ouvi dizer que é uma comunicação com entidades. Ouvi gente dizer que era uma relação entre você e o seu instrumento, que pode ser sua voz ou mesmo um instrumento musical. Não. Pode ser tantas coisas, né? Acho que o mais lindo da música é que ela não tenha uma explicação, assim, que ela não tem uma definição. Uhum. Ela ocupa exatamente esse espaço da poesia, esse espaço da abstração, sabe, da transcendência. Então, Uhum. música para mim, ela é isso porque ela, ela pode, ela é um lugar de sentidos, sabe? Ela não é um lugar de significados. Então, ela não se explica. Eu também não vou dizer o que é música, né? Uhum. Música é como a vida. Se você perguntar para qualquer um, né, o que é a vida, ninguém vai dar a mesma resposta, né? Essas coisas abstratas que nos fortalecem, né? A gente falava do Ah, amor, que é mais uma outra coisa que não se explica, né? O que é o uhum. amor. Então, isso é a delícia da poesia, né? Isso é a delícia do sentido, dos sentidos, das verdades, né? Uhum. Dos olhares. É isso que dá para a gente tanta alegria de estar brincando e Uhum. manuseando assim essa abstração para criar alguma coisa concreta que a gente possa escutar, ou ver, né? Ou tocar, ou cantar. Uhum. Obrigado aí pelo Tá espaço bom. também. Obrigada, muito obrigada. Boa noite. E avisar pro pessoal que fica no meu canal, que tem gente pra Maravilha. caramba já. Maravilha. Eu queria agradecer as pessoas que E estão deixando mensagens aí, que entraram. Muito obrigado também, tá?
Obrigadíssimo. Eu fui lendo aqui à medida do possível. Às vezes leio demais, É muito desconcentro, então veloz. eu tinha que abstrair um pouco. Mas obrigado pela presença de todos e obrigado a você, Dani. Obrigada, Paulinho. Um beijo grande. E eu estarei no seu show aqui em Juiz de Fora. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.